Olá! Cá estamos para mais um bate-papo, mais um falatório. E aí, pessoal, beleza? Esperando a doutora Gilda Moura, essa psicóloga e hipnóloga. Ela é uma personalidade muito conhecida nesse meio da ufologia. Eu estou fechando aqui uma trilogia sobre o tema. Já conversei com dois ufólogos antes. Ah, a Gilda entrou. Oi, Gilda. Antes de qualquer coisa, quero te agradecer muito por ter topado vir bater esse papo aqui comigo, trocar essa ideia comigo, com o pessoal que está nos acompanhando agora e que está vendo depois. Quero agradecer o Carlos Odoni, né, que fez esse meio campo, queridão, já esteve aqui comigo. Antes de falar contigo, eu tô tratando desse tema da ufologia, né, como um todo. É uma trilogia, falei com o grande Jevaé. Eu sou meramente um interessado no assunto, um curioso no assunto, gosto muito desse tema da ufologia, no caso, antes, né, a ufologia. Como eles, tanto quanto o Jevaé, quanto o Odoni, a gente gosta desse tema desde criancinha, a gente é atraído por esse tema. Eu quero saber se tu foi atraída desde criancinha. Como é que é o teu envolvimento? Começa quando? Com a ufologia primeiro, né? A ufologia não foi desde pequena, tá? Eu, desde pequena, eu tinha atração por parapsicologia, por todos os fenômenos misteriosos, diferentes. A única coisa mais assim ligada que pudesse ter a ver com UFO, com o extraterrestre, é que eu gostava muito de Super-Homem. Eu comprava as revistinhas do Super-Homem, Ele tá? vem de Krypton, né? Ele vem de fora, ele é um extraterrestre, né? Exatamente. Desde pequena eu era apaixonada por isso, mas só isso. O resto, o que eu gostava era de parapsicologia. Tanto que é pela parapsicologia depois é que eu vou entrar na ufologia. Na verdade, eu só vou entrar na ufologia depois do meu contato, da história que eu descrevo no meu livro Rio Subterrâneo, A Noite Especial, quando eu vou conhecer o ser que eu chamo Ramon como pessoa física, tá? Não é um ser extra, é uma pessoa física. A partir daí é que vai começar eu querer saber um pouco de ufologia. Assim mesmo eu fui levada, porque eu achava, não que eu não acreditasse na possibilidade de extraterrestre ou de vidas fora da Terra, mas eu não acreditava na ufologia. Eu achava que não havia foto suficiente, que não havia nada disso, que eles tinham eram desenhos, e eu não acreditava muito. Tá? Tu acabou Mas sendo abduzida pela ufologia, de uma isso, certa forma, tu foi abduzida pela ufologia. Como é talvez. que é essa história do Ramon? Dá para contar um pouco? O pessoal depois que se tiver quiser se aprofundar, tu tem um livro especificamente sobre isso que chama O Rio Rio Subterrâneo, Subterrâneo. isso, que é o Rio Mas dá Subterrâneo. uma tinta para nós assim, porque essa é muito essa situação com esse ser, ou enfim, tu vai nos especificar melhor, é que te atrai para a ufologia? Para tentar entender o que aconteceu naquela noite, né? Como é que foi? Foi assim, aconteceu um fenômeno. Na noite anterior, eu trabalhava num consultório de psicologia, eu tinha muito tempo de formada, junto com uma amiga, e eu morava em Ipanema, mãe de 5 filhos, divorciada, dondoca de Ipanema, que gostava de parapsicologia, mas nada além disso, nada de tão misterioso, tá? E eu chego em casa, tinha um convite para um jantar numa casa que ficava em Botafogo, que eu teria que atravessar a lagoa de carro para ir até essa casa. E eu aí ligo, porque era amiga desta amiga que trabalhava comigo. E eu liguei para ela, disse, vamos para o jantar? Ela disse, eu não fui convidada. E aquilo soou para mim muito estranho, porque eu não era tão amiga da que estava me convidando. E aí eu disse para ela, não vou ao jantar. Aí ela insistiu, não, vai sim, lá os jantares são bons, vai. E fora do meu comum, eu peguei o carro sozinha e fui para Botafogo para esse jantar. Já no caminho, começa o primeiro fenômeno. Quando eu estou indo, mais ou menos na Rodrigo de Freitas, na Lagoa, tá? Eu escutei um barulho enorme, imenso, dentro do carro, como se fosse um gongo. Um barulho daqueles gongos grandes. Eu parei o carro achando que tinha caído alguma coisa no teto do carro e não tinha nada. Bom, quando eu cheguei no aniversário, na festa, no tal jantar, era uma festa de alto nível, era um jantar de negócio, tá? Com garçom de luva, champanhe, caviar, e todo mundo só falava inglês. Tinha um pessoal da ONU nesse jantar,
E aí eu entendi por que eu era convidada, porque eu falava inglês, tá? Eu quase estava convidada ali para ser um pouco intérprete. E só tinha um casal que falava espanhol. E eu resolvi conversar com esse casal também. E durante o jantar, me incomodou, porque a dona da casa me colocou um pouco como tradutora demais, tá? E eu resolvi, então, que eu ia conversar com aquele casal e sair de perto das outras pessoas. E eu conversando com a senhora, que, na verdade, o senhor era irmão dela, e não era um casal, a gente começa a conversar sobre parapsicologia, que era o que eu gostava, não é, Cláudia? Não era ufologia. E ela também tinha muito interesse. E a gente senta para conversar. E o jantar estava sendo oferecido ao irmão dela. O irmão dela era exportador e o dono da casa estava interessado em fazer negócio com ele. Só que ele não estava interessado. E eu sento com a irmã dele, começamos a conversar sobre parapsicologia, e ele larga o jantar e vem sentar conosco. Tá? E aí ele vai me dizer que ele tinha um amigo e tinha dons especiais, que era uma pessoa diferente, e que era um diplomata, que tinha sido embaixador em Marrocos, eu acho, já nem me recordo bem aonde, e que estava no Rio, e que ele tinha assistido ele fazer um fenômeno na praia. Nas praias, no final do ano, tinha aqueles grupos de Umbanda fazendo rituais, e que parece que uma moça tinha incorporado e que o grupo não estava dominando o que tinha acontecido com a moça. E que esse amigo dele entrou e controlou a situação. Bom, a parapsicóloga, que gostava de parapsicologia, interessada em pesquisa, acendeu todas as luzes para conhecer o tal do senhor. Aí eu disse para ele, muito bem, então está aqui uma semana, um jantar na minha casa, você leva seu amigo. Tá? Só, Cláudio, que eu não tinha ideia de quem eu estava convidando para dentro da minha casa. Tá? Porque, na verdade, eu não conhecia nada, a não ser parapsicologia naquela época. Né? Mesmo a parte espiritual, eu era católica, apostólica romana, não era espírita. Então, eu entendia muito pouco também da parte espiritual do fenômeno. Eu era muito da parapsicologia mais científica e mais católica, não era da parapsicologia espírita. Não é? Bom, e desde que ele entra, aí eu preparei esse jantar, né? Convidei umas 10 pessoas, era um grupo pequeno, devíamos ser 12 no grupo todo, e treinei, inclusive, a empregada para que entrasse de tanto em tantos tempos para recolher copo, essas coisas. Muito bem, sentamos. Quando ele chegou, já foi estranho, porque ele fala de 3 objetos na sala que ele gostava muito. E esses 3 objetos foram os únicos 3 que eu comprei. O resto da sala, meu pai que tinha montado. E sentamos numa roda e exatamente quando eu vi que os copos, naquela época, todo mundo bebia, todo mundo bebendo uísque naquela roda, conversando. E quando eu vi que os copos esvaziaram, eu saio do grupo e vou para perto do bar que tinha na sala para justamente voltar a servir as bebidas. E ele vem atrás de mim, com o copo dele vazio. E quando ele chega perto de mim, tá? Ainda nós dois com os copos vazios, tá? A partir daquele momento, ele me paralisa. E paralisa não só a mim, mas a casa inteira. A casa ficou 2 horas em que ninguém se mexeu, Cláudio. A empregada não entrou, ninguém se serviu de bebida. O tempo parou? O tempo parou. Tá? Por 2 horas. Tá? E ele falando comigo quem ele era, por que ele estava ali, e qual era o meu papel também na transição planetária, que por isso que nós estávamos aqui. Tá? E ele fala por 2 horas e eu paralisada. Até ele dizer, agora nós voltamos. Quando ele diz, agora nós voltamos, a minha amiga se levanta, tá? A psicóloga que trabalhava comigo, e diz, Gilda, são 11 horas, você não vai servir o jantar? Então, se passaram 2 horas. Eu paralisada e a casa inteira. Então, quer dizer, passaram-se 2 horas, quando vocês foram até o bar, né, que tu foi repor as bebidas, ou seja, início do jantar, as pessoas devem ter chegado mais ou menos nesse momento, né? Antes da gente entrar no fenômeno mesmo, que tipo
de pessoa ele era uma E tem pessoa... outro detalhe interessante, que eu brincava muito com meu filho, que meu filho gostava, às vezes, de comprar na época. Hoje em dia ele é muito mais cientista do que eu, tá? Ele é de inteligência artificial, inclusive. Mas naquela época ele gostava muito mais dessas coisas esotéricas do que eu. E eu brincava muito com ele, né? Eu dizia assim, não, o dia que eu encontrar o meu mestre, se ele tiver de túnica branca e de barba, eu não acredito. Ele vai ter que estar de terno com um copo de uísque na mão. Beleza, senão seria muito estereótipo, né? Mas ele era Exatamente. uma pessoa que ele era... Muito da onde que ele era? Ele foi bonito. apresentado como... Era um homem charmoso, elegante. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha nessa época, eu tinha 40, acho que eu tinha 40 anos. Ele devia estar perto dos seus 60, 55, por aí, 55 anos, muito bem. Tá, e aí quando realmente tudo para, tudo Eu ia congela, pegar a bebida tu para servir. tava, É. tu tava com a garrafa e Eu congela como se fosse não um... cheguei a pegar, eu não cheguei a pegar a garrafa. Eu cheguei no bar, ele chegou perto de mim, eu me virei para falar com ele. Tu congela, mas ele não. Tudo Ele não, congela, mas ele não. ele não. Ele falou durante as 2 horas na minha cabeça, o que eu me lembro pouco. Mas tu teve plena consciência, porque vamos Eu combinar que estava consciente. tu Eu estava ficar congelado duas paralisada, horas, estava congelada, mas consciente. mas nesses primeiros... Hipnotizado não sente passar o horário. Eu Tava trabalho com hipnotizada, hipnose. né? Eu estava Ah, hipnotizada. Tanto que sim, ele diz, sim. agora nós voltamos. E o que ele falou, Gilda? Ele só diz, Resumo. aí ele me conta que ele tinha sido contatado num vulcão nas Canárias e que ele estava, uma das coisas que ele tinha que fazer no planeta era ajudar toda a transição, tudo que o planeta ia passar, e que eu também tinha nascido para aquilo, e para ajudá-lo, tá? Nessa tudo que ia acontecer com o planeta. Isso é o que eu me lembro. Eu estava presente, mas apagou a maior parte do que ele disse. Tu Agora, não recupera... não, recupero depois. Depois acontece uma Com a hipnose, tu minha vida recupera. muda, ô Cláudio, minha vida muda totalmente a partir dessa noite. Antes Tá? da gente sair dessa noite, porque essa noite ela é fundamental, essa noite é fundamental, né? Aí tu não te lembra desse ato, né? De 2 horas. Não. Nesse momento tu não lembra. Mas as pessoas quando voltou o troço, que já eram 11 Só horas, viram que já eram 11 horas, que o tempo passou e que elas não tinham percebido. e ninguém também se deu. Foi todo mundo entrou nessa hipnose, foi uma hipnose grupal, assim, uma coisa que Da foi de casa grupo. toda, até da empregada na cozinha. Porque Que nem loucura empregada. isso! Que loucura isso! Mas como é que é o outro dia para Bom, ti? aí, não, antes disso, aí houve o jantar, todo mundo jantou, terminou o jantar, nós sentamos em roda outra vez, no mesmo lugar que estávamos antes. E ele pergunta para o grupo, e se tivesse um extraterrestre aqui no meio de vocês, o que vocês sentiriam? Cláudio, ninguém respondeu. Acho que todo mundo achou que era alguma coisa maluca. Ninguém respondeu. A partir daí, ele senta perto de mim, pega minha mão e diz assim, tua vida muda a partir de hoje. Tá? Atualmente, eu sei o que foi isso. Naquela época, eu não sabia. Os orientais têm uma coisa que eles chamam, que eles dão Shaktipat, para ativar a Kundalini. Tá? Kundalini é uma energia. O que é Uma Kundalini? energia que sobe, uma energia espiralada feminina, que está na base da raiz, que quando sobe, vai ativando os seus chakras energéticos, vai abrindo sua consciência. Eu não tinha ideia de nada disso, nem conhecia nada disso. Tá? Mas ele me deu o chamado Shaktipat, que ativou a minha Kundalini. A partir daquele dia, todas as vezes que eu saía para ir a algum lugar, eu dava com ele na rua. Além disso, eu passei todo dia, entre 6 e 7 da noite, eu sentia choque pelo corpo inteiro, entrava em catatonia,
caía dormindo e viajava por aí. Era Tá levado, poderoso esse via homem, hein? nave, via tudo. Parei, parei, vamos entrar nessa Mas história. isso era Kundalini, Cláudio. A Pois Kundalini então, faz. mas a Mas eu não Kundalini, ela tem. sabia. Mas eu não sabia. Eu peguei um detalhe, peguei dois detalhes, que tu me disse que tu era divorciada, Isso. estava no auge da tua 40 anos, o auge, a mulher tá poderosíssima. Tu também deixou transparecer que ele era muito charmoso, um homem, Era. né, interessante, e ele charmoso desse jeito e mexeu na Kundalini, que é que eu imagino que é uma energia muito poderosa, né, das mulheres. Sim, mas no sentido de abrir minha consciência, não foi no Não, sentido eu entendi, sexual, eu entendi. tá? Pegando um pouquinho do humor também aqui, mas Mas não foi por dando, aí. dando um ladinho para o humor. Mas aí, só para entender uma coisa desse momento, que ele é fundamental, porque ele muda a tua vida, né? Muda, Esse momento muda. muda a tua vida. E também dessas pessoas nessa recepção, quando vocês voltam desse transe, ninguém se sentiu nada. Naquele momento, a Não, vida todo simplesmente mundo continuou. sentia, por exemplo, a minha amiga, que eu dizia, ele é extraterrestre, ela dizia, eu não sei, mas dele emana uma energia enorme. Não, mas eu digo quando vocês voltaram dessas 2 horas que vocês ficaram todos congelados. Ninguém sentiu isso naquele momento. Para vocês, a festa começou e estava seguindo. Vocês não Isso, tiveram. normal, normal. Foi Ah, normal. vocês não sentiram naquele momento que perderam ou Não, ganharam não, duas não. horas. Olha, É interessante. eu só fui entender o que aconteceu ali, Cláudio, quando eu fui para o congresso do MIT, que eu tive que ler o livro do David Jacob, Vida Secreta. O David Jacob vai descrever quando você vai ser levada, quando os extraterrestres querem te levar, e você está num grupo, eles te afastam do grupo para te levar. E foi o que aconteceu ali. Eu estava no bar, eu saí de perto do grupo. Né? Tu disse que depois tu encontrou ele nos outros dias, só para a Muitas gente pegar vezes essa eu caí na sequência. rua, além Sem disso, que, como se fosse sem querer. além de sem querer. Hoje em dia eu sei que ele chamava mentalmente, por isso que eu encontrava, não é? Depois disso, você lembra que tinha um casal que falava espanhol. Sim. Que foi o casal que levou eles, não foi o casal que... Pois é. Coincidentemente, a moça morava a uma quadra da minha casa. E passa a me convidar para reuniões na casa. E eles que vão me levar para a Europa, que eu vou descrever no livro. O casal. Ela vai me levar para a Europa. Porque nesta casa tinha uma senhora, que era a mãe do casal, que não era casal, dos irmãos, né? Sim. E para mim, essa senhora, não sei quem ela era, tá? Mas a sensação que eu tinha, que é como se a poderosa ou a que soubesse das coisas era essa senhora. Como se fosse de uma ordem oculta, alguma coisa por aí. E ele participava dessas reuniões na casa dela também. Também. E a primeira vez que eu vou encontrar com ele sozinha, eu vou tomar um chá com ele no hotel, né? Eu, de saída, eu pergunto a ele, você é meu mestre? Você é extraterrestre? O que você é? Resposta. Tá? Eu sou o que você é, só que eu sei e você não. Que enigma. Tá? Boa, interessante. Interessante. E a partir desse encontro, então, com ele, essa relação ela continua? Existe Muito até tempo. hoje? Se eu quiser me comunicar com ele, eu sei como. Agora, a primeira vez que ele me disse que quando eu quisesse falar com ele, bastava eu pensar nele. A primeira vez que eu pensei nele, eu levei o maior susto da minha vida. Eu pensei nele, eu não sabia, não tinha ideia, Cláudio, do que era sair do corpo. Eu já te disse que eu não entendia de Kundalini, nem de chakra, nem nada, tá? Eu vi esse chakra aqui, isso aqui, hoje em dia eu sei que era o chakra, isso aqui girar em alta velocidade, em cor verde e roxa aqui, e pum, eu estava voando em cima do planeta, fora do corpo. Isso na hora de deitar, de dormir? Na hora que eu deitei, isso, na hora que eu deitei. Hoje em dia eu sei que foi a Kundalini, inclusive, porque caíram. A verdadeira Kundalini começa pelo dedão do pé. E a unha fica preta e cai.
E as minhas 2 unhas do dedão do pé, naquela época que eu achava que eu estava levando choque de extraterrestre, e era Kundalini, as minhas 2 unhas caíram. Ficaram pretas e caíram. Mas Do eu não nada, assim. sabia, do nada, Cláudia, eu não sabia nada. Aí é que eu vou começar a estudar as coisas. Aí que eu vou entender das coisas. Porque até então, né, só para a gente ir recuperando e acompanhando a tua história, que ela é fundamental para a gente. Tu era tu tinha formação em psicologia formal, a psicologia Normal, formal, formal, normal, normal. sim, Me até aparecia me apareciam muitos casos ligados à parapsicologia. Meu pai chegou a dizer para mim: você está no consultório errado, abre um consultório de parapsicologia, que porque era a tipos de parapsicologia que eu gostava. que tipo de parapsicologia tu era atraída e que tipo de parapsicologia Eu basicamente gostava da tu, pesquisa mesmo. Eu fui mas fazer de e psicologia lendo o livro do Dr. Heine, da parapsicologia científica. Foi assim que que eu fui tipo de estudar caso, psicologia. que tipo de quais eram os fenômenos paranormais que tu estudava e que te atraíam e Eu comecei a estudar mediunidade. Eu queria saber até onde a mediunidade era mediunidade ou esquizofrenia. Eu vou para dentro de um hospital psiquiátrico para estudar isso. tá. Tá? Isso que me atraía. E que conclusão tu chegou nisso? Não, é diferente. A esquizofrenia não é mediunidade. Não, não é. Mas eu, naquela época, não entendia. E depois, quando eu vou estudar a hipnose, é porque eu já estudava mediunidade. Então, depois de estudar a hipnose foi fácil. E tu te deparou dentro da mediunidade, tá? Que também é bem, ela é uma, não sei como é que a gente pode chamar, uma prática, enfim, ela tem, na sociedade, ela não, a ciência, ela não acredita na mediunidade, a ciência Não, como um atualmente todo, tem, ela tem não, uma, atualmente tem bastante estudo já científico quem, em cima de quem a gente canalização, poderia. mediunidade. Eu acho que eu vi algum vídeo teu que tu fala nessa parte de mediunidade que tu estudou, te dedicou também muito a essa parte da cura, desses, tipo Dr. Fritz, esse Isso, pessoal. isso. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre estados alterados da consciência dessas pessoas. Que o meu grande interesse em tudo isso até hoje, Cláudio, sempre foi consciência. Eu gosto de estudar, quer dizer, antes era parapsicologia, depois passa a ser consciência, estados alterados da consciência, tá? Os diferentes estados e possibilidades. E é isso que eu vou estudar. Tanto que por que eu vou estudar contatado e abduzido? Porque, para mim, eles tinham uma ampliação da consciência. E eu queria saber o que era aquilo. Então, o meu foco sempre foi consciência. E eu vi que tu te dedicou à psicologia transpessoal. Transpessoal, O que é que ela, isso. qual é, o que diferencia a psicologia transpessoal Porque da. a transpessoal vai juntar a filosofia perene das tradições antigas, tá? Para entender o homem moderno. No fundo, é isso. E ela tem uma Ela das tem mais definições abertura para tudo isso, para estados da consciência, que para ela não estudo da se liga só no mediunidade. comportamento, né, das pessoas. Não, A tradicional ela está muito ligada no comportamento e eu vi que tu isso, fala muito e eu concordo muito que a tradicional se liga muito na fase ou de infância ou sexual e isso. essa ela vê o ser humano dentro do todo. Ela quer a conexão do ser da pessoa com o E amplo, né? principalmente da consciência, principalmente o estudo da consciência. E a Que não consciência. era aceito a nível científico. Quando eu escrevi o meu trabalho para o MIT, o Dr. Norman, o cientista que trabalhava comigo, ele sai do paper porque eu estava usando a palavra consciência. Hoje em dia, a consciência já está estudado com mais abertura, mas naquela época não era. Não se aceitava. A consciência é o que? É a nossa compreensão? Como é que tu definiria a Não tem consciência? definição, não tem. Eu não vou te É dar, porque difícil. tem 10.000 definições para consciência e ninguém sabe realmente qual é a E, definição. e estados alterados de consciência, tu pode entrar em estados alterados de consciência Ou modificados, ou de várias formas, né? expandidos. Você pode falar Estado, expandidos da consciência, modificados, porque quando foi estudado estados alterados, que foi estudado com o uso de droga, do LSD. é, É. eu ia Então, falar, eu ia dizer isso. por isso é que é de estado alterado, né? Mas se você faz por outro processo, um processo meditativo, ou por relaxamento, ou por que seja,
Então, é um estado modificado ou expandido da consciência. E ele pode ser classificado, ele pode ser mensurado, ele pode... Como é que tu classifica, assim? Como é que tu consegue ver que alguém está Existe uma maneira científica de tu... Bom, eu, dentro da pesquisa que a gente fez, a gente chegou à conclusão que esses estados geralmente estão numa frequência mais alta do cérebro. De onda cerebral. De onda cerebral. Que eu fiz a pesquisa com onda cerebral e mapeamento cerebral. Então, nós temos alfa, que seria, antigamente era que todo mundo queria entrar em alfa, que é um estado mais relaxado, Silva Mind Control da minha época, todo mundo queria aprender a entrar em alfa. É interessante, Cláudio, porque eu naquela época, que estava esse boom disso, alguma coisa me dizia assim, o estado principal não é esse. Só que naquela época ninguém conhecia ainda as ondas gamas. As ondas gamas vão ficar conhecidas depois com as pesquisas com os monges tibetanos, do Dalai Lama, que permite, que vai medir os monges, né? Que vai se descobrir as ondas gama. Naquela época, a gente só tinha as tradicionais, né? Então, nós tínhamos delta, teta, delta, alfa, beta, e por aí parava, né? A gama é uma coisa poderosa. A gama é mais... A gama é uma frequência mais alta. Que faixa de pessoas? Como são essas pessoas que têm essa... que atingem, elas estão... que propriedade, o que se atinge tendo essa... Elas não são... por exemplo, um cara com um gênio, quando ele está elaborando, resolvendo um processo genial, ele entra em gama. Ele vai acima de 30. Tá? A compreensão dele é... A frequência dele sobe, abre. Abre. Então ele entra em gama. Isso para ser uma coisa assim mais simples, né? Interessante. E como é que entram os abduzidos, enfim? Porque tu é uma pessoa nesse meio... Os abduzidos, quando a gente mediu naquele primeiro grupo, né? Como é que eu entro nos abduzidos? Como é que é o teu contato? Como é que começa? Porque tu vem sendo essa psicóloga mais... Eu começo a ir a congressos de ufologia. Porque tu começou a estudar por causa do... Me levam. Não, é o grupo do Ramon que me leva. Eles compram o ingresso de um congresso e me levam. Tá? Porque eu te disse que eu não acreditava, né? E aí eu começo a frequentar os congressos para entender o que acontecia ali, né? Todo mundo achava que era porque eu ia escrever um livro. Eu nem estava pensando ainda em escrever livro. Eu começo a frequentar para tentar entender a coisa. Entro para o grupo da Irene Grank, no Rio, né? Ela me deixa participar. Durante 8 anos, eu participei do grupo da Irene sem falar muito. Eu era psicóloga olhando aquilo tudo, que eu também não sabia o que era aquilo. Tanto que o meu primeiro livro, na verdade, Os Transformadores de Consciência, quando eu escrevo, é um livro de questionamento. Eu ainda não sabia até onde aquelas pessoas estavam tendo contato ou estavam tendo uma crise psicótica. Tá? Eu começo, num primeiro momento, observando, tá? O processo das pessoas, né? E tentando entender, naqueles vários processos, o que era o quê. Né? E aí eu começo a frequentar os congressos, os cursos, começo a ir para São Paulo, que tinha um grupo em São Paulo muito importante. Eu ia num noturno, voltava no outro, passava o dia em São Paulo. Aí que eu vou começar a tentar entender o fenômeno. E eu não gostava, não existia o termo abdução naquela época. Para mim, eram os que tinham o contato não físico e os que tinham contato físico. Então, para mim, todos os que tinham contato físico depois são os abduzidos. Nessa época, eu começo a estudar o caso Cláudio, que é um caso que foi do Paraná. E quando eu vou à Argentina, o Fábio Serpa, naquela época ainda vivo, né, o pesquisador, ufólogo argentino, ele me botava o microfone assim, fala sobre o caso Cláudio. E ele dizia assim para mim, vai ser ufologia antes do caso Cláudio e depois do caso Cláudio. E eu não entendi o que era aquilo. Hoje em dia eu sei, o caso Cláudio foi o meu primeiro caso de abdução. O que é o caso Cláudio? Foi o que foi o caso Cláudio? O Cláudio é do Paraná. O Cláudio desaparece. Bate uma luz e ele desaparece na frente de um grupo. Esse caso não foi... Esse caso foi pesquisado pela Apex de São Paulo. Tá? Quem faz a primeira regressão no Cláudio nem sou eu.
Eu depois, quando o Cláudio não estava bem, estava precisando de ajuda, eu tentei entrar em contato com esses arquivos, não consegui, né? E só muito depois é que eu vou conseguir ter acesso a esses primeiros dados, depois é que eu vou descobrir que, inclusive, o Cláudio desapareceu na frente de mais de uma vez, de mais de um grupo, né? E eu não tinha ideia de nada daquilo, né? E, para mim, o caso Cláudio foi muito importante, como depois o caso Suzy, porque foram pessoas que eu não só pesquisei, como eu convivi muito tempo, para tentar entender o que acontecia com a pessoa realmente, né? Só para Então, me chamava a contextualizar, atenção, o que, que me chamava a atenção nos abduzidos? A expansão da consciência, o saber de tudo, de coisa até que não tinham estudado. E essas pessoas sabiam, né? Então, isso me chama a atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito receio que havia casos de abdução que me dava medo. Eu não queria chegar perto, tá? E eu precisei ter um que se chama uma peak experience, que é aquela coisa que abre a cabeça na questão de segundos, e você vê muito em alta velocidade, muita coisa, em que eu vejo o funcionamento do mundo inteiro na questão de um minuto, em que me mostram como é que as forças negativas trabalhavam a favor das positivas. E aí teve foi uma epifania, uma... exatamente, exatamente, que a gente chama peak experience. E é a partir daí que eu perco medo de pesquisar abdução. Peraí. É muita coisa interessante, né? O pessoal que eu acho que está acompanhando, tem muita gente que acho que vai ver porque te conhece e gosta, mas eu acho que tem muito iniciante, muito curioso, assim, que nem eu, porque eu fico muito curioso desse primeiro caso que tu teve, meu xará, o Cláudio, só para entender, tu disse que ele sumiu, ele era uma pessoa que estava onde, assim, Ele sumia estava... quando ele era levado no meio das Não, eu sei, pessoas. mas estava no campo, era uma coisa que estava Não, num campo. depois eu vim saber que foi na cidade, foi no É uma Paraná. pessoa que sumiu, que tu, Mas tipo foi assim, o Rangel, desapareceu, não fui eu que. tipo. Eu não sei dessa primeira Mas tu parte. Essa tratasse primeira ele, tu parte, teve o. O Mário Rangel, que foi hipnólogo, junto com o Grupo Apex de São Paulo. Eles que começaram a pesquisa do caso Cláudio. Porque quando eu começo a pesquisar a Suzy, eu ainda nem fazia hipnose. Tanto que quem primeiro hipnotiza a Suzy para mim foi o Fábio, da Argentina. Ele que vai Fábio primeiro. Puentes? Fábio É, Puentes? não, não. Não, Fábio tá. Fuentes é um hipnólogo conhecido. É o Fábio É isso? Serpa. Fábio Tá. Serpa, ufólogo da Argentina. Ele é o primeiro que vai hipnotizar a Suzy para mim. Eu ainda não trabalhava com hipnose. A diferença, por exemplo, entre a hipnose que ele faz e a hipnose que eu vou fazer é que tem um detalhe no caso dela, quando ela está descrevendo que ela está na sala com os seres, e os seres começam a mostrar a ela os pés da mesa desaparecendo. E ela repetia para mim, constantemente, eles estavam desmolecularizando as pernas da mesa. Eu achava estranho, porque não era desmaterializando, era desmolecularizando. E ela repetia isso. Quando o Flávio fez a regressão, não se descobriu muito isso. Quando eu fiz a regressão dela, é que eu vou descobrir, no momento em que os seres mostravam para ela os pés da mesa desaparecendo, eu pergunto, e o seu corpo? O corpo dela estava sumindo. Então, eles estavam mostrando para ela o processo que eles estavam fazendo no corpo físico dela. A Quando ela Suzy é vai o teu ser levada. segundo caso. A Suzy é teu segundo caso. O primeiro é o Cláudio, que tu ajuda. Isso, depois a Suzy. Foi assim os casos que eu me dediquei muito, inclusive com a família toda, para ajudar a entender o fenômeno. A psicologia em si, ela não estava preparada para esse tipo de questão, né? Não, Eu imagino, não. não sei nem se está preparada ainda para esse tipo. Eu acho que eles levam mais para um lado de distúrbio Não, mental, alguma coisa assim. não, muitos deles ainda colocam que eu estou colocando memórias na cabeça das pessoas, quando eu não faço nada disso. Sim, aí, tu começa a trabalhar com hipnose, tu vai te especializar em hipnose por causa desses casos, ou tu já era hipnose, já era uma coisa que tu Não, colocou como uma disciplina? não, porque eu começo no consultório, todas as vezes que eu relaxava as pessoas, eu as hipnotizava e não sabia. Aí eu resolvi estudar o que eu estava fazendo. Eu Sim. naturalmente hipnotizava as pessoas, sem saber.
E basicamente com esse pessoal abduzido, o que tu faz é uma regressão com eles, tu leva eles para... A gente conversa, eu estudo o caso também, não é? Depois, então, é que é reduzido. Atualmente, a abdução mudou. Não existe mais o padrão da abdução, acabou. Eu não sei se foi um experimento que acabou ou se a gente evoluiu. Eu ainda não cheguei à conclusão. Por que que acabou? O fenômeno Não, mudou, não é mais igual. Não. Não tem mais trauma. Até a tela, o telão de dentro da nave desapareceu, não tem mais telão na nave. peraí, nós já estamos dentro da nave aí. Calma, já entramos na nave, deixa eu tirar algumas curiosidades sobre abduzidos, né? Vamos falar Tá. do o abduzido padrão, né? O abduzido padrão é aquele que é, né? Quanto Ele é... vantagem? O padrão tem um padrão. Qual é o padrão do Então, abduzido? era muito fácil estudar abdução. A abdução tem um padrão. Se as pessoas entram naquele padrão, foi abduzido. Se não entrou, foi contatado. Então, era muito fácil estudar abdução. Hoje em dia, não tem mais esse padrão. O padrão é o seguinte: a pessoa é levada ou dormindo ou contra a vontade, por um ser não terrestre, não humano, para um espaço que ele identifica como não terrestre. E nesse espaço, ele passa por exames físicos. A abdução é física, tá? Essa abdução fora do corpo, abdução no corpo astral, não é abdução, abdução é física, tá? O padrão. E aí ele passa por esses exames físicos, onde é tirado pele, onde é tirado esperma, óvulo, é feita uma porção de... toma injeção, acontece uma porção de coisa de exame. Depois desses exames físicos, ele é, de um modo geral, é levado para andar dentro da nave para ver alguma coisa, tem alguém que vai explicar alguma coisa, muito pouco para ele, e ele volta para o mesmo lugar que ele estava, de onde ele saiu. Tá? Isso é um padrão da abdução. De modo geral, esses exames estão feitos, ele se vê deitado numa mesa, tá? Essa mesa tem uma luz muito forte em cima, como se fosse uma mesa cirúrgica. Pode ser até feita uma cadeira de dentista, mas a maioria das vezes é nessa mesa. Tá? E como esses seres que ele vê em volta são muito estranhos, criavam um tremendo trauma. E muitas vezes esses seres tinham aqueles 2 olhos pretos assim em cima, que os hipnotizavam. Então, esse era o padrão, Cláudio. E esse padrão era repetitivo. Eu até, mesmo se a pessoa falar, eu já sabia em que pedaço estava do que estava acontecendo. Tá? E o tipo de pessoa, que era abduzida, não existia existe um um tipo... tipo. Não existe um tipo. Você pode ser de qualquer classe social, de qualquer lugar do mundo, mais rico ou mais pobre, pode ser abduzido. Tá? Não tem um padrão. Tem um dos psicólogos, que foi um dos primeiros a estudar, né? Que ele costumava dizer que o único padrão que ele percebia que a pessoa tinha que ter alguma paranormalidade, alguma sensibilidade, para que isso acontecesse. Mas eu nem sei se isso é importante. Mas, no caso dele, ele colocava o Dr. Léo Sprinkle, que foi um dos primeiros a estudar, que faleceu esse ano, que era um dos pré-requisitos, seria a paranormalidade ou um preparo anterior mais espiritual. As pessoas que são abduzidas, elas são escolhidas especificamente, ou será que é um... Eu acho que não é aleatório. Para mim, tem uma corrente genética espiritual. Não é aleatório. Já existiam. Tem alguns casos que são famosos, né, de abdução, que ficaram famosos na casuística, né? E que as Que tem pessoas aqui... já sabem disso antes de nascer. Mas e elas chegam em ti como? Como é que elas chegavam dizendo? Porque as primeiras, eu digo, Não, porque hoje tu é uma pessoa... Hoje primeiras tu é uma vieram pelos pessoa... grupos. As primeiras vieram pelos grupos. Ou pela Irene Grank, ou grupos de parapsicologia, que me enviavam as pessoas. Né? Atualmente vem porque me conhecem, ou pela internet, ou alguma coisa assim. Mas essas pessoas chegavam lá sabendo que haviam sido abduzidas? Não, Elas tinham não. clareza disso? Não. Tem pedaços de memória só. Elas estavam incomodadas, elas estavam com reações, alguma reação física Olha, ou não? pode ser a abdução pode ser completamente inconsciente, Cláudio. Eu tenho 2 exemplos muito disso. Eu fui dar um curso na Argentina para um grupo de psicólogos da transpessoal.
Psicólogos que não sabiam nada de abdução nem de ufologia. Nada. Tá? Quando eu começo a apresentar, tá? E os sintomas que poderia gerar, tipo fobias, alguns sintomas. Uma moça, uma psicóloga que estava na frente, começou a ter tremor no corpo e disse: eu estou me identificando com alguns sintomas. Eu a regredi na frente do grupo e saiu toda uma abdução extremamente clássica. A moça que nunca soube de nada, absolutamente nada. Um outro caso bastante forte, eu tinha uma mocinha de 18 para 19 anos no consultório, também que não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, nunca se interessou por nada disso. Estava fazendo tratamento para ansiedade, pura e simplesmente. Numa primeira regressão, ela vê toda uma abdução, sem saber nada. Um outro caso, vou dar o mesmo curso, vou dar um curso em Portugal, a um grupo também de psicólogos da Transpessoal. E à medida que eu vou apresentando, um rapaz na minha frente começa a tremer todo. Eu pergunto se ele estava disposto a ser regredido, disse que sim. Na frente do grupo saiu outra abdução clássica. Pessoas que até então não tinham Nada. apresentado absolutamente... Nada. Ou seja, todos nós estamos eventualmente sujeitos a ter termos sido... abduzido e não saber. Que interessante isso, né? E dá para se saber... Espero que ninguém acabe tremendo na sua casa, mas dá para saber quais são alguns dos sintomas que tu colocou e as pessoas começaram a... Os mais conhecidos, os mais assim, evidentes, são fobias a determinados lugares, fobia à luz forte, tipo luz estroboscópica, tá? Essas luzes, às vezes, de discoteca. Ansiedade demais, tá? Medo de escuro, dorme de luz acesa, não pode ficar no escuro. Por enquanto estou fora, por enquanto estou fora, por enquanto estou fora. Que bom. Esse não quer dizer que sejam só esses, mas esses são assim os mais conhecidos. Depressão curta, tipo assim, está depressivo, mas sai dela com muita facilidade. Tá? De um modo geral, o abduzido é assim. Agora, a abdução ela envolve uma certa violência, não? Porque a abdução ela não é consentida, não é um convite, né? Não é um convite. É contra a vontade, ou não é um convite. Mas não tem violência. Porque a pessoa simplesmente, às vezes, nem se dá conta, né? O Baden-Powell, que é um dos grandes pesquisadores, eu, na época, conversei até muito com ele, porque eu ainda estava começando, não entendia. Ele dizia para mim, não, os seres nunca fizeram mal a ninguém proposital, só acidental. Essas pessoas abduzidas, elas voltam com alguma mensagem, por exemplo? Normalmente não, a abdução não tem conversa, conversa com o contatado. É mais unilateral, né? Ela é mais uma pesquisa. Muito pouco. É mais uma pesquisa. Os seres falam muito pouco. Mas qual é a diferença Agora, do contato? A abdução, peraí, Cláudio, mas a abdução, com o passar do tempo, tá? Ela vira um contato. Eles são sempre acompanhados por seres que no futuro, tá? Esse ser passa a ser quase ele mesmo, vamos dizer assim, eles passam a receber as mensagens dentro da cabeça. Eles todos têm consciência que tem um ser perto. Eu tenho uma história até engraçada sobre isso. Eu cheguei para o John Mack e disse, Dr. John Mack, todos os abduzidos que eu conheço, eles têm consciência de que eles têm um ser perto com quem eles podem se comunicar. O Dr. John disse para mim, não, imagina, você não vai falar isso aqui. Não pode. Eu digo, o senhor me deixa perguntar? Ele disse, não, tudo bem. Aí eu saí perguntando aos abduzidos dele. Todos tinham consciência de que tinha um ser perto, que eles podiam se comunicar. Aí eu falei para ele. Ele disse, como é que eu não sei? Ninguém me disse nada. Eu digo, você nunca perguntou. Simples assim. Simples assim. Tá? Mas quer dizer, a diferença do abduzido para o contatado, qual é que é exatamente o... Não, o contatado... A diferença é que o contatado, ele vai porque quer ir, ele pode ter contato mental, pode ter contato fora do corpo, ele vai viajar para outros planetas, vai receber instruções, tem toda uma amizade quase de família com mais facilidade que o abduzido. O abduzido desenvolve isso posteriormente, mas não no início.
inicialmente o abduzido ele é alguém para experimento, para teste, para... Ele fica nervoso com isso, até o momento em que ele vai perceber de que ele não é só um sujeito de teste, ele pertence àquilo, aí ele muda. Existe uma continuidade, na verdade, então, quer dizer, a pessoa que ela foi abduzida, ela depois ela passa a ser contatado. Mas a pessoa volta melhor do que foi ou não? Vai, porque ela vai ter a Kundalini desperta e ampliação da consciência. Ah, tem um brinde, tem um brinde. Tem. Ninguém vai fazer uma frequência alta de uma abertura de consciência sem ter tido um estímulo. Ah, interessante. E essas pessoas depois elas conseguem esse contato, a continuação do contato, ele é unilateral, ele depende do outro lado lá. Ou eu fui contatado, eu quero agora hoje eu estou a fim de... Consegue. Eu consigo? Consegue. Existe essa comunicação, é? Existe. Mesmo se não for física, vai ser mental, pode ser. Hoje em dia, a abdução é quase igual ao contato. A pessoa é levada igual, tá? Se vê na mesa, se vê os seres em volta, vê os exames, tá? Mas, a primeira, ela não sente mais medo dos seres, não sente mais medo do exame, ela está ali tranquila. Chega a dizer para mim assim, o ser é feio, mas está tudo bem, doutora. Eles são amigos. E na sequência, eles vão ser levados como contatados a viajar, vão parar no outro planeta e vão começar a perceber que eles fazem parte daquilo, que aquilo é a família deles. Que eles também já foram, em algum momento, um ser igual àquele. Eles não ficam surpresos mais com a... Nada, não é um... nada. Atualmente, mais nada. Houve uma mudança, então, Abaixo de 45 anos é tranquilo. Dentro da nave não tem mais telão assustando ninguém, porque no telão eles mostravam catástrofe, incêndios, mostravam uma opção de coisa, água subindo para todo lado, tsunami. Agora não tem mais nada disso. Não tem mais nem telão. Mudou o marketing. O marketing ali... Agora eles olham pela janela, vê os planetas passando, vão parar no outro planeta. Porra, mas como é que a gente faz para entrar nessa aí? Eu queria... Como é que a gente pega essa viagem aí? Eu gostei dessa. Tem que regredir. Essa viagem é bonita, pois é. A não ser quando você se vê. A não ser quando você vai e se vê como você é e você não gosta do que você vê. Corre esse risco aí, né? Que interessante essa. Então quer dizer que houve uma modificação no modus operandi da abdução. Isso. Então, abduções atualmente clássicas, eu só encontro em pessoas que têm isso ainda apagado, sem saber, mas que tem mais de 50 anos. Uma dessas famosas aí antigas é o do Travis Walton, né? O Travis não foi abduzido. Ele foi um acidente. Pois é, ele teve, na verdade... Ele foi ressuscitado. Ou foi um acidente, né? Ele se aproximou demais... Aí teve o choque do raio, enfim, caiu, e eles pegaram ele para recuperar. Chegasse a ter contato... Tu participa... Eu conversei com ele muito, isso. Eu quis regredi-lo. E ele não quis. Ele disse para mim, ele nunca foi regredido. Ele disse para mim que nunca. Ele disse para mim que ele não aceita a regressão porque ele tem medo de ver que morreu. Mas ele tem tudo muito... A história, ele tem muito consciência do que aconteceu com ele depois, lá dentro, né? Isso. Aquele momento, só para o pessoal que não sabe, ele fazia parte de um grupo de lenhadores, né? Que viu no meio do mato uma luz, se aproximou, e aí chegou perto da nave, a nave largou uma luz nele, que é tipo de proteção, porque ele chegou demais perto, ele subiu, caiu, se quebrou, tipo isso, e aí foi recolher. Bom, aí o pessoal vai olhar, tem o filme... Fogo no Céu, eu acho que é o nome, né? O Fogo no Céu não reproduz a verdadeira... Exatamente, mas um pouco, né? Mas tem documentário, tem um documentário que é muito bom. Tá? No YouTube, né? Agora, eu soube há pouco tempo que um dos lenhadores, um deles, veio a público, o ano passado, dizer que foi tudo mentira. Ah, não brinca.
verdade. Então, eu não sei Não, se o cara que está sério? mentindo ou se a história que foi mentirosa. Não sei. Eu li outro dia, Ah, deve ter talvez um ano, eu li um comentário sobre isso. Não sei se é verdade, tá? ah, que chato. Porque é um caso desses bem que Mas ele para mim, manteve a. Cláudio, mas para mim a sensação que eu tive quando o conheci, tá? Se o caso é verdadeiro, tá? Não só o ressuscitaram, como ele passou a ser o Joaquim, o entrante. Essa é a Walking minha Dead? sensação. A minha sensação com ele Walking ter sido Dead? Joaquim, Walking? entrante, O que é entrante? Um zumbi? O que é entrante? O que é entrante? O entrante é quando uma entidade toma o seu corpo. Ah, quer dizer que Mas não você era mais continua ele, existindo. não é mais É como se ele. você virasse duplo, né? Você vira um duplo. Entendi. Quer Você dizer, continua ele, mas tem alguém, tem mais alguém com ele, com a pessoa. ele mesmo teria morrido e ele foi tipo. É. Interessante. O Essa é a que minha é? sensação. Posso estar totalmente errado, Cláudio, mas foi Sim. a minha sensação conversando com ele. E talvez por isso ele não deixa regredir. Ah, tem coisa aí, né? Talvez. Mas ele tem consciência que ele está ligado. Isso ele disse para mim. Que ele tá Ele é muito teleguiado. teleguiado. Ah, sim. Teleguiado. Ele teve contatos posteriores, depois eu não vi se ele comenta isso. Não, Se ele mas ele tem esse teve. contato. Eu até comprei o livro, andei lendo o livro até dele para poder entender isso um pouco mais, né? Sim. O que é a abdução de dormitório? Tem isso, né? A Ah, abdução de dormitório que chama? tem. É quando você é levado só da cama à noite. Não, tu não tem noção, tu está dormindo, Você a está pessoa está dormindo, dormindo. exatamente, e te levam. Mas te levam a nível físico, não é essa que eu fui levada desdobrado, não é É a isso. pessoa toda, É, o kit completo, o então kit vai completo. corpo e tudo. Eu, nos meus 30 anos, eu não tenho nenhum caso que eu tenha regredido de abdução mesmo, abdução verdadeira, que a pessoa veja o corpo ter ficado na cama. O corpo vai. Não quer dizer que em todas as vezes que ele é levado, o corpo vai. Não. Ele vai muitas vezes ser levado, vai um outro corpo que não é o astral, que é o que eu chamo corpo K, é levado porque esse corpo está sendo preparado, esse corpo é instruído e é preparado nas naves, não é o astral. Mas pelo menos uma ou duas vezes ele vai de corpo físico. Interessante essa. Isso na Interessante, minha pesquisa. É. mas isso quer dizer, independente de telhado, do que quer que Dependendo seja, do telhado, passa pela isso não é um parede, obstáculo. nada é Não. obstáculo. Passa por parede, passa por tudo. E depois a pessoa é recolocada na cama? É recolocada na cama. Às vezes podem recolocar em outro lugar, mas de modo geral volta para onde saiu. Não quer dizer que já não houve erros que deixaram em outro lugar. É, teve que pegar um Uber. É. Teve que pegar um. Ou Que às vezes ficou loucura. de pijama no quintal. E a noção de tempo, ela é sempre meio estranha, né? O tempo que tu passa é outro tempo, né? Isso. Padrão de tempo é outro. Na viagem astral, a pessoa ela não vai para dimensões ou lugares que têm a Não, ver vai para o com. astral. Vai para o astral. No mental, eu geralmente não saio no astral, graças a Deus. Eu saio no Consegue mental. fazer? Tu faz Gilda, tu Não, faz só a sei, viagem não, astral. não, no astral não saio nem nunca quis sair. Eu só saio espontâneo e saio no mental. Qual é a diferença? O que quer A dizer no diferença mental? é que no astral você vai para o plano astral e no mental você sai para outro lugar direto, por exemplo. Já vou Mas me tu te ver fora vê. do planeta, em outra cidade, mas eu já vou direto. Mas quando tu sai, tu te vê lá embaixo? Não, Tu não sai do teu corpo e te não, enxerga? não, porque não é no astral, não. Nunca saí assim, nem quero sair. Porque essa é perigosa. E a gente Não é pode que é sair, não. perigoso, é porque eu não quero andar no astral, nem me encontrar com o que anda no astral. Que seria mais ou menos. O que é. Qual é? Eu acho que atualmente o astral está muito invadido. Houve uma invasão por algum motivo, tem seres reptilianos, muita quantidade de seres se passando por extraterrestre dentro do astral. Está muito confuso isso. Eu já nem gosto, para ser honesto, de atender casos que são assim, desdobrados, porque honestamente, não existe um padrão. Eu não entendo, eu costumo dizer, eu de astral não entendo nada e nem quero entender.
Então, eu acho mais complicado. Acho melhor vai para o centro espírita para quem E entende esse terapia. exercício que tu faz, ele é baseado em meditação? É através da meditação que tu Não, consegue fazer? não, a hipnose não. Eu Não, não, trabalho não, 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 não. Eu digo essa viagem que tu faz que não é no astral, mas é no mental, que tu dissesse. meditando, relaxando. Simplesmente relaxo. E tu consegue tu te Nem sempre. transporta. Antigamente eu saía mais fácil do que atualmente, quando eu praticava mais auto-hipnose. Interessante. Isso é normalmente na hora de dormir, isso. Na É, hora de. é, você sai. É. Muito bacana. Quais são os livros que tu tem publicados para o pessoal Eu tenho, saber, o pessoal que se interessar em. tenho 4 livros, que é o primeiro, que é o Transformadores de Consciência, que é o da psicóloga. É geralmente o livro que explica toda essa parte de estados alterados, que é mais educativo, vamos dizer assim. Tem o segundo, que é o Rio Subterrâneo, que é o livro da Gilda, é a minha história. Tem o terceiro, que, na verdade, é a continuação do Rio Subterrâneo, só que é o meu único livro ficção, porque tudo que eu não pude dizer no Rio Subterrâneo, porque era depoimento, está nesse. Então, uma ficção bastante verdadeira. Tá? Eu vou escrever agora o último da trilogia desses 3, né? E tem um menorzinho que eu escrevi com Juliano Posati, que são os médios contatados do Brasil. Certo. Deixa eu perguntar para ti uma dúvida que eu tenho, aproveitando que tu falasse que tu estudava no início, principalmente, muito a paranormalidade, a gente falou do Dr. Fritz, né? Esse caso do Dr. Fritz, chegasse a te ater a ele, não? Ou Sim, nunca? eu pesquisei 4 médiums do Fritz diferentes, botei eletrodo neles todos. Ah, E tu chegou a ter com eles mesmo com e ele, botei eletrodo em 4 médiums do Fritz diferentes. E e que tem um detalhe muito interessante. Todos os 4, que nem se conheciam, né, de diferentes lugares e estados, todos eles, quando Fritz entrava, o padrão mental era o mesmo. Ativava, eu trabalhava com 19 eletrodos, ativava os 19 eletrodos num microvolts baixinhos, que eu costumava chamar que era como uma graminha, nos todos os eletrodos do cérebro. Todos os isso, médiums, igualmente. Todos isso quando significava o quê? Potência máxima do cérebro? tá o cérebro todo funcionando por igual. Ah, E eles tinham, eles, agora, os. uma frequência sempre mais alta, né? Uma frequência de 40 Hz acima, é gama, né? A E gama. A gama. gama é a poderosa, né? A gama é É. que é. E o Dr. Fritz me ajudava muito. Sempre ele mandava me chamar para me explicar o que estava acontecendo quando ele estava operando. Que interessante. O Dr. Fritz, ele foi uma pessoa que existiu? Ele foi um Olha, não médico sei, os mesmo? próprios médiums têm dúvida. O Rubens, que foi o último médium que eu pesquisei dele, o Rubens foi para o exterior, estudou neurociência. O Rubens agora quer saber quem é o Dr. Fritz, que ele diz o seguinte: o que o Dr. Fritz atualmente anda falando é avançado demais para ser um médico da Segunda Guerra Mundial. Mas eles não. Será que eles não evoluem nesse outro Então, ele, plano? não sei, ele quer saber quem ele é. Porque, na verdade, quase todos eles não viam o Fritz. É isso que eu ia O, perguntar. não, o Rubens me explicava que ele sentia como se fosse o mar e viesse, e ele saía e dava lugar. Subindo a maré, subia a É, maré é. E ele e ele não perdia a tinha consciência. contato nenhum E aí com. perdia a consciência. É. Muitos dos médiuns que incorporavam o Dr. Fritz tiveram um fim trágico, né? Acidente de carro. Isso. O Rubens não, porque ele parou antes, eu acho. Esperto, Mas nem todos Rubens. tiveram. Mas nem todos tiveram. Vamos encerrar porque está do bom tamanho. De repente, a gente, em outro momento, eu falo contigo para a gente fazer a segunda parte, que o assunto é muito interessante, muito vasto, né? Isso. E te agradecer muito, Gilda, e agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora, tá bom? Obrigada. Quero agradecer a você, agradecer ao Odone, que me deu essa oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado e que eu não possa ter criado mais dúvidas do que esclareci, tá bom? Porque é um assunto muito complexo, muito Complexo. vasto, para ser falado em pouco tempo. Acho Tá? que tu estimulou as É uma pessoas coisa meio no ar. estimulou as pessoas a querer saber mais. É isso, é por aí. Tá bom? Valeu, brigadão, valeu Obrigada. pessoal, valeu Gilda.
Tá, tá. Boa Abraço. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.